primeiro eu quero agradecer à BPBT pela oportunidade, pelo convite. Para nós é uma alegria gratificante participar de um evento como esse, que por si só, pelo caráter associativo, já conversa com o propósito da nossa organização. Não é por acaso que nós estamos aqui em dupla, a gente acredita que sozinhos nenhum propósito consistente é realizado. E vou pegar minha colinha digital aqui, né? Aqui está falando em transformação digital. E então, a nossa trajetória minha do Jonas é bastante parecida. Bacana a gente falar sobre isso, porque a gente sabe e acredita pessoalmente no que é o poder de transformação da Fundacred nas pessoas. Eu estou há quase 20 anos na Fundacred, Jonas há 10. Entramos adolescentes, né, Jonas? Nessa entidade eu estou na condição de diretor superintendente, equivalente a um diretor executivo, geral, CEO. O Jonas é o responsável pela área de TI da Fundacred. Eu trilhei a carreira mais jurídica, agora na gestão, mas o Jonas se qualificou como profissional da área de tecnologia da informação. Com essa característica, ou melhor, absorvendo esse propósito dessa fundação que opera há mais de 40 anos, sem nenhum tipo de ajuda governamental ou recursos externos, com seus próprios recursos, programas de crédito educacional em todo o Brasil. A gente não faz isso sozinho, né? Uma trajetória muito bacana, de 44 anos, pessoas que acreditaram e inovaram lá na década de 70, acreditaram no propósito, foram pioneiros no Brasil. E então a gente vai falar um pouco sobre o que é a Fundacred, o poder de transformação que a gente acredita que tem e o que nós tivemos a oportunidade de auxiliar mais recentemente para que ela ganhe mais escala, tenha mais condições qualitativa e quantitativamente de cumprir com o seu propósito por meio dessa disciplina gerencial que é o BPM. Então, cumprir com essa missão que é contribuir para o acesso, para os movimentos do país, possibilitando o acesso à educação. O que a gente faz, então? Basicamente, a gente promove uma uberização das mensalidades, né, Jonas? São mais de 40 anos, a Fundação propõe para as instituições de ensino que abram mão, inicialmente, de parte da mensalidade para que se inicie um ciclo virtuoso, para que os estudantes possam estudar pagando parte da mensalidade após a formatura, então possam restituir aquele crédito e beneficiar um outro estudante. Então, basicamente é operar crédito educacional no âmbito das instituições de ensino, sem aportar recursos para isso. Os nossos números, então, a gente trabalha desde 1972 com esse propósito, junto às instituições de ensino e os estudantes. Atualmente nós estamos conveniados com mais de 100 instituições de ensino e já formamos mais de 70 mil estudantes em todo o Brasil ao longo desse período. Na nossa história, homens e mulheres que inovaram lá na década de 70, foram à Colômbia buscar um case de sucesso de um cidadão chamado Gabriel Merria Bettencourt e trouxeram para o Brasil e iniciaram aqui no Rio Grande do Sul um programa numa instituição confessional e obtiveram então um sucesso e isso se expandiu para todo o Brasil. Os anos 90 foram o ápice da Fundacred, onde um número mais expressivo de instituições de ensino apostou nessa modalidade de crédito. Então, houve um crescimento analógico, né? Ou seja, para toda e qualquer aumento de concessão de crédito, nós tivemos que aumentar a quantidade de pessoas e a estrutura física, mas atuando em um mercado bastante segmentado, em instituições confessionais e comunitárias, basicamente no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás e São Paulo. Com o advento dessa grande mudança do cenário educacional a partir de 2009, 2010,
a nossa atuação passou a se voltar um pouco mais para o mercado como um todo, porque houve uma grande enxurrada de recursos governamentais de uma forma positiva para crédito de financiamento público, e para que a gente pudesse cumprir, permanecer e dar prioridade para o cumprimento do nosso propósito, a gente foi entender os nossos clientes, principalmente a partir de 2014, e verificou que não só a velocidade, como as mudanças nesse cenário era constante, mas a aceleração era muito elevada. E, por conta disso, a gente entendeu que precisava então entregar o nosso valor com maior agilidade e principalmente com maior dinâmica. E aí é que entra essa disciplina gerencial, que é o BPM, e por isso que a gente está aqui, para tentar contar um pouco do que aconteceu na nossa organização, porque a partir da área de negócios, e isso que é o interessante, até o Samuel falou quebrar as barreiras, né, Samuel, da área de TI para a área de negócios, mas esse movimento partiu da área de negócios para a área de TI. E a gente entendeu que a composição de mensalidades de instituições que não eram confessionais e comunitárias era completamente distinta e muito dinâmica. Política de desconto, principalmente porque não é a composição por crédito. Vocês devem ter se graduado aqui no Rio Grande do Sul, provavelmente sabem que a composição de mensalidade é por crédito. Passou do Mampituba, é outra composição de mensalidade. Tem política de desconto, política de transferência de alunos, enfim. Essa dinâmica, com o modelo de negócio que a gente atuava, que era baseado em banco de dados, a gente enxergou que não teria condições de atender com agilidade e manter a mesma linha de atuação que é trabalhar ao lado da instituição de ensino, cumprindo com o propósito e com a missão educacional da instituição, mas principalmente dando garantia de retorno desse programa para as organizações. Então a gente encontrou na disciplina nessa disciplina gerencial do BPM a solução para ter maior escala e maior velocidade de atendimento. Para que a gente pudesse trabalhar conjuntamente com todas as áreas de negócios e dar uma força para a TI desenvolver isso, a gente capacitou todos os líderes das áreas, né? Desde a área de instituição, administrativo, atendimento ao público, contabilidade, financeiro, jurídico também, para que entendessem que a tabela de decisão era a melhor forma de traduzir as regras de negócio e então começar a fazer o mapeamento das nosso processo ponta a ponta. Então, a cooperação entre as áreas de negócio e a TI, para o nosso modelo, para o nosso caso, especificamente, foi o que nos deu velocidade para atingir o nosso propósito, que era fazer o mapeamento. Apenas para ilustrar essa preocupação que a gente teve de identificar que o crescimento analógico ele não era sustentável, quando a gente fez um retrospecto da quantidade de contratos desde a década de 70 até o início dos anos 2000, a gente verificou que acompanhava de forma bastante equilibrada a quantidade de pessoas, estruturas físicas, a quantidade de contratos. E por já ter evidenciado, escaldado, uma queda na quantidade de contratos, que mostra ali a partir de 2010, e custo fixo a gente não reduz de uma forma tão fácil, a gente então teve a preocupação de transformar ainda mais o nosso negócio em um negócio bem digital, para que a gente pudesse então atingir uma escala que é a nossa projeção para 2026, e mais tarde vocês vão verificar com a apresentação do Jonas. Então, durante um ano, pequeno aqui falhou ali, o processo ponta a ponta. A gente fez um mapa, a gente conseguiu identificar a nossa cadeia de valor e mapeou então, durante um ano, 7 processos ponta a ponta. Estamos trabalhando em desenvolver um desses processos, que é o processo 25, uma pena realmente que não está aparecendo, eu espero que as outras lâminas estejam aparecendo, mas o Jonas vai falar mais, de uma forma mais técnica, explicar para vocês o que foi esse mapeamento e como a gente está desenvolvendo. Mas por que da minha presença aqui eu achei importante, quando convidaram, achei bacana terem convidado a mim, que sou da área de negócios, não sou
profissional da área de processos e nem da área de TI, é dizer que envolver a área de negócios e mostrar para a área de negócios que essa disciplina gerencial resolve principalmente velocidade de atendimento e escalabilidade, proporciona então uma maior sinergia para alocação de recursos, né, e principalmente para envolver as outras áreas e as demais áreas. Então, eu vou passar o Jonas, o bastão, e ele vai explicar de uma forma mais técnica o que a gente está fazendo. Bom dia. Meu nome é Jonas, como o Felipe já me apresentou. Sou coordenador de TI da Fundacred. Eu vou falar um pouquinho sobre a transformação que a gente vem passado nesse último um ano e meio. A evolução de sistemas e automação de processos e decisões, infelizmente também ficou ali, decisões foi para baixo. Qual que é o nosso maior desafio e qual que foi o principal desafio no início, na parte mais de tecnologia? A Fundação trabalha um conceito, como se fosse o Bimodal IT, onde a gente tem uma equipe mais voltada para a inovação e uma equipe mais voltada para a sustentação do que foi feito de inovação e tem que dar sequência e manter isso. Então, qual foi o desafio? Pela tecnologia que a gente utiliza, e a Fundação, a gente já tem um sistema muito sólido, mas uma arquitetura que hoje a gente já vê que não contempla todas as necessidades de negócio, pela variação que o Nico comentou. Imagina um sistema que foi feito para um fiador, tem que ter N fiadores. Né? Se alguém aqui é de TI vai saber que é uma mudança bem grande. Então, qualquer tipo de mudança que a gente tem que fazer no negócio, a gente tem que mudar todo o sistema para ele ser uma estrutura mais tradicional, mais rígida, orientada a banco de dados, telas. Né? Então, a gente teve que ter todo o trabalho de cultura e treinamento dos profissionais. Além da parte de negócio, a gente teve que fazer essa continuidade na parte técnica. Então, a gente pegou pessoas que já trabalham na área há 20 e tantos anos e que o BPM é uma novidade, é um paradigma muito, muito diferente, uma quebra de paradigmas. E também o pessoal mais novo, que ainda ou se formaram há pouco tempo ou ainda estão fazendo a graduação, e que isso é pincelado na universidade. O que a gente vê na universidade é uma coisa muito superficial. Então a gente acaba se formando e não tendo a visão total do benefício que o BPM traz, do mapeamento de processos, automação, e principalmente da parte de DMN, que é a automação de regras, que é o que a gente mais está focado hoje, que é o que vai dar a escala para a gente. O que a gente está transformando? A forma de trabalhar. Hoje, no RP tradicional, o usuário ele tem que ter um treinamento, ele tem que ter um documento lá, um tutorial de como que ele tem que fazer as atividades diárias dele. Eu tenho que ter uma pessoa para passar isso, ela acaba ficando, além da integração, ela tem toda uma parte de treinamento. E ele o sistema ele é mais um repositório de informações, de atividades, de dados, do que uma fila de trabalho. E é justamente isso que a gente está mudando. Então, com a parte de fila de trabalho, a gente acaba tendo que ter mapeado pessoas, papéis e processos. Então, com isso, a gente consegue ter uma melhor estrutura organizacional. Algumas áreas nossas estão se reformulando justamente por isso. Toda a parte de segurança e dados, ela acaba ficando muito mais fácil de lidar, porque a pessoa vai se logar, ela vai usar o sistema, ela já tem uma fila de trabalho, ela tem atividades que estão ali para o grupo dela ou diretamente para ela. Então, tudo se torna mais guiado, o trabalho se torna mais guiado. O modelo de processo como documentação. Um dos maiores, acho que isso é uma coisa que, infelizmente, a maioria das empresas tem, é uma dificuldade na documentação dos procedimentos ou a documentação técnica do seu sistema. Às vezes começa bem, alguns têm, outros não. Às vezes a gente tem que fazer uma implementação muito rápida, a gente acaba não fazendo. Com o modelo de processo desenhado, a gente acaba tendo que desenhar ele, o cliente, o usuário participa desse desenho, então ele consegue ver de uma forma muito mais didática o que está acontecendo, o que vai acontecer, o caminho feliz, suas exceções. E isso se torna um documento totalmente dinâmico, totalmente atualizado,
e que ele pode ser utilizado sim para uma auditoria ou para algum tipo de trabalho assim, e principalmente para mudanças. Então, essa apresentação que a gente está fazendo, ela pode ser uma reunião onde simplesmente eu vou aqui botar no projetor o processo, ou o processo ponta a ponta que a gente está falando, e se torna uma coisa muito mais fácil de todo mundo ter um entendimento do que a gente está falando de o procedimento de banco de dados, a classe tal, né, toda essa parte mais técnica que o usuário acaba, às vezes, boiando, e a gente não tem, às vezes, tanto tato para ver isso, né, e alguma coisa assim. A entrega de valor plena, ponta a ponta. Né? Como o Nívio comentou antes, nossa preocupação é ter agilidade na entrega de valor. Como que a gente percebeu isso? Justamente se focando no ponta a ponta. A gente começou a ver que, com todo esse trabalho que a gente está fazendo de capacitação interna, não é só um trabalho de implementação, é um trabalho de mudança cultural, de capacitação, né, das pessoas. A gente começou a ver que o nosso valor, lá de 44 anos atrás, ele não mudou. A gente ainda continua com o mesmo valor. O que a gente quer não é mudar esse valor, e sim é entregar ele mais rápido para o nosso cliente, que hoje a maioria é muito jovem, está acostumado com os 2 risquinhos azul lá no WhatsApp e fica bravo se a pessoa não respondeu em 5 minutos. Então a gente tem que estar preocupado e visando isso, né, essa agilidade na resposta, agilidade na transparência de informação, para que fique mais claro para o aluno, para o nosso cliente, o que está acontecendo e que a gente consiga entregar o resultado mais rápido. Aqui é um exemplo de um dos nossos DRDs. A gente, por uma questão de confiabilidade, confidencialidade, a gente não deixou o restante do conteúdo, mas é um exemplo de como ele se torna claro onde a gente começa a ter decisões e decisões mais complexas que podem ser resultado de outras decisões. Então a gente começa a ver que aqui nas bordas, onde a gente tem as partes mais arredondadas, a gente tem serviços. São serviços que podem ser automatizados, eles estão buscando dados lá na universidade, ou buscando numa API de um terceiro. Tudo se torna muito mais dinâmico. Então a gente consegue ver que, por exemplo, ali em cima a gente tem alguns artefatos que a gente utiliza, que é o contrato do convênio ou o regulamento da universidade. Isso varia de acordo com a universidade, com a região, com a época do ano, com o curso, com o público que eles estão querendo. E se a gente for fazer isso de forma manual, como um documento, um PDF que chega e tem que ser implementado pela área de TI, a gente vai demorar para conseguir atender isso. Então hoje a gente já está conseguindo fazer o nosso contrato, o regulamento, né, o convênio, ele ser gerado por tabelas de decisão. Então com isso a gente consegue ganhar muito tempo, ter uma agilidade, e o documento, as decisões, o conhecimento em si, se torna um ativo tangível. Ele não é um documento que alguém sabe, que o advogado que fez sabe. Não, ele é um dado que pode ser utilizado por todo o sistema a qualquer momento que for necessário. São as pessoas, ver as pessoas como os atores importantes que são nas interações e no processo. Então, focar e identificar onde que eles são, onde eles vão interagir. Isso ficou muito claro no processo desenhado, isso se tornou muito dinâmico para nós. A orquestração, né? Então a gente começa a ver tudo que a gente vai fazer agora, a gente faz orientado ao processo. Não é mais uma alteração na tela tal, no menu tal do sistema. Não, a gente começa a pensar no processo tal, na atividade do processo tal. Então tudo se torna muito mais estruturado. Uma mudança que o sistema vai sofrer, o impacto ele é muito mais mapeado, muito mais visível. As decisões, é justamente isso que eu já vim falando, que o Nívio já falou, é a gente conseguir ter escala. O que é regra não deve ser pensado por uma pessoa. Por exemplo, a renda tem que ser maior que X. Isso é uma regra, isso pode ser implementado e deve ser implementado. Deve ser digital isso. Não uma pessoa ter que fazer esse cálculo de cabeça e dizer, ok. Então a gente consegue ter, tanto em pequenas regras, pequenas decisões, como no DRD, que a gente viu antes, decisões mais complexas que usam outras decisões. E a parte de integração de sistemas, que é um ponto forte que a gente está focado, porque a gente tem um sistema de quase 20 anos,
tem muita informação que está sofrendo por uma atualização, uma mudança, um processo de transformação. E a gente tem também a nossa missão de fazer a integração com os nossos clientes. Só com relação às decisões, é importante referir que, como as regras elas são totalmente customizáveis e elas são muito dinâmicas, porque tanto as políticas de desconto, caso as instituições de ensino variam de semestre a semestre, e também durante o semestre, mas também a quantidade, a régua de possibilidades da instituição de ensino conceder ou não novas vagas, né, para crédito, elas são muito dinâmicas. Então, ter isso em tabela de decisão para a Fundacred e consequentemente para as instituições de ensino nos possibilita estar mesmo conectado com essas possibilidades imediatas das instituições. Imagine fazer isso por banco de dados, né? Vocês, a maioria aqui da área de TI, sabem que isso seria um processo doloroso, né? Então, quando a gente saiu para o mercado e verificou que essa era a realidade, a gente tomou até um certo susto, assim, né? Estava acostumado com essas modalidades de crédito, né? Com as instituições muito acostumadas a ter a missão educacional mais, até mais valorizada do que a perpetuidade financeira das instituições. Então isso foi para nós assim decisivo para escolher essa disciplina gerencial como padrão para a Fundacred. Foi um diferencial, porque as mudanças foram bem grandes, né, e bem necessárias, e a gente viu isso como um diferencial para o nosso negócio. Bom, a parte dos sistemas, como eu estava falando, a gente tem uma das missões que a gente tem para o próximo ano, e isso a gente depende dos nossos clientes também, mas é ter a integração com os sistemas, além de outros sistemas terceiros, APIs, é ter a integração entre o sistema deles. Então a gente tem as nossas regras que fazem a nossa régua, e a gente consegue fazer a integração com o sistema deles. Então até a interação deles lá nas atividades, elas se tornam scripts, né? Se tornam automáticas e não ações de usuário, por exemplo. Até aí, nisso a gente consegue ganhar também tempo e agilidade. Aqui um exemplo visual para a gente falar mais ou menos do que eu estava falando. As pessoas, a gente conseguiu, quando a gente começa a trabalhar orientado ao processo, a gente consegue ver aonde as pessoas entram, a gente começa a ver aonde que aquele ator entra. Então, a gente tem hoje o portal do estudante, o portal das instituições de ensino e os próprios colaboradores da fundação, todos eles interagindo nos processos. A gente tem o processo em si, que a gente consegue ver tudo o que está acontecendo, a gente tem outros, ali estão em bold, ali a gente consegue ver que tem chamada para outros processos dentro dele, e também os próprios caminhos de exceção. A gente tem as decisões, que são chamadas ali do processo, onde as DMNs ali são utilizadas, e a gente tem a parte de sistemas, que são as integrações ou algum tipo de interface com algum outro sistema, né, que interage com o processo. Então, os próximos passos é fazer mais com o mesmo. Desde o início, ali, como a gente vem falando, nosso negócio ele era analógico, assim como várias empresas dos anos 90. E cada crescimento que o mercado ia tendo, oscilando, o crescimento em recurso, em pessoas, ele era proporcional, teria que ser proporcional. Então, a nossa missão, nossa ideia é fazer mais com o mesmo. Como no gráfico que a gente viu ali, a nossa meta é aumentar o número de contratos e ter escala para conseguir atender isso. Automatizar o processo de decisões, é manter o foco nisso, não ser a implementação de um único processo, né? Não é o 25, a gente tem mais isso, o 25 é um ponto a ponto, a gente tem vários processos dentro dele e a gente tem mais 6. Então, é automatizar o processo de decisão e focar nisso, manter isso como uma frente, como uma vertente e não ser um projeto, sim ser uma cultura. Ampliar esse trabalho que a gente está fazendo no ponta a ponta de 5, a gente ampliar para os outros 6. Facilitar e incentivar a melhoria de processos, retirar isso, né, das tarefas repetitivas do dia a dia. É justamente isso que eu falei antes ali no início, é que a pessoa ela consiga usar a responsabilidade e o conhecimento que ela tem para julgamento, para coisas que a máquina realmente
ainda não tem essa autonomia e às vezes não pode ter. Então, ela deixar de fazer alguns julgamentos para regras que são implementáveis e se focar em melhoria de processo, se focar em melhoria do seu trabalho, ter, né, ideias para que isso possa dar frutos, mais frutos. A redução do tempo de ciclo do processo de concessão. Até 2000, então, durante o primeiro semestre de 2017, a nossa missão é reduzir o tempo de ciclo de atendimento do aluno na solicitação de crédito dele em 65%. A gente viu que isso é um diferencial, é um ponto que a gente pode melhorar e que automatizando isso a gente vai sim ter um resultado muito satisfatório. Eu acredito, pessoalmente, que vai ser superior a isso, mas essa é a nossa vontade. E eu acredito que isso é um resultado que é alcançável facilmente. E eu acho que a meta mais sonhadora, né, mas factível, que é de conceder a mesma quantidade que a gente fez em 40 anos nos próximos 10 anos. Uma escala que a gente atingiu, principalmente na rede de instituições conveniadas, a gente tem condições, e aqui está o nosso ilustre comercial Frederico Silveira, que não me deixa mentir. É uma meta ousada, mas é uma meta factível que não teríamos condições de realizar não fosse adotando essa disciplina. Entendemos que o BPM é uma competência, ou seja, ela de fato faz parte também do que a gente acredita que é a educação, que é enfim, capacitar as pessoas para fazer melhor. Então, essa é a nossa meta para os próximos 10 anos. Esperamos que com isso a gente possa então manter essa transformação, gerando oportunidade, desenvolvimento de novos talentos e retribuir o que foi feito conosco, né? Exato. Nós que somos filhos filhos da fundação, né? E eu acho que esse trabalho de transformação que está sendo feito no nível disse, eu acho que é uma competência, uma coisa que tem que ser vista aqui como para todos, tem que ser visto como uma competência, não como um projeto. E atingir a nossa missão. Nós não fazemos isso sozinhos, né? Temos mais 120 colegas, não só em Porto Alegre, mas em outros estados também. Estamos ali na Vila de Castilhos e serão bem-vindos se quiserem conhecer a nossa estrutura bem bacana. A gente fez uma reformulação não só nessa visão de negócio, gerencial, mas também na estrutura física, e estamos em constante evolução. Temos a missão de ser a geração FY, né? Forever Young. Nos mantemos em beta. Nos mantemos em beta. É isso aí. Muito obrigado.